Coisas que os comunistas não te contam, tchau. Episódio 1 A Revolução não era vermelha. No início, ninguém queria comunismo. O povo russo só queria parar de sofrer, sem fome, sem guerra e principalmente sem os czares mandando em tudo. O país estava um caos, tinha soldado morrendo na Primeira Guerra, os camponeses não tinham comida e o czar Nicolau II estava achando que ele tinha o direito divino de mandar em tudo ali. Em 1917, a coisa toda explodiu. Tinha protesto, tinha greve, tinha motim, tinha confusão e o que era impossível acontecer. O czar, ele simplesmente desistiu do trono. E aí nasceu o tal do governo provisório. Esse governo ele era formado por liberal, ele era formado por socialistas moderados, eles eram formados por socialistas radicais, por comunistas, por uma série de gente. E a ideia era simples, era fazer eleições e criar uma república democrática. Era a primeira vez na história que a Rússia tinha liberdade de imprensa, tinha partidos, tinha sindicatos. Era bagunçado? Era, mas era livre. Aí no meio daquele caos apareceu um grupo que era pequeno, barulhento e esperto. Os bolcheviques. Eles não fizeram a revolução, eles entraram de penetra. E quando o tal do Lenin voltou do exílio, com uma ajudinha ali da Alemanha, que inclusive era inimiga da Rússia, trouxe um plano simples: tomar o poder antes mesmo que o povo percebesse. E como ele fez isso? Ele usou um slogan: paz, pão e terra. 3 palavrinhas mágicas que, para quem está passando fome, soavam melhor do que qualquer discurso. Enquanto o governo provisório estava enrolando, os bolcheviques eles foram ocupando tudo. Fábricas, quartéis, jornais, e eles criaram os soviets, um conselho que dizia representar o povo, mas só respondiam ao partido. Aí chegou em outubro de 1917, o governo estava fraco e o Lenin pensou: é agora. O Petrogrado foi tomado sem nenhum tipo de resistência, golpe limpo, rápido, eficiente e vendido como uma revolução popular. E o governo provisório caiu. E os bolcheviques, eles chegaram falando bonito: agora o poder pertence ao povo. Mentira. O povo já tinha um novo dono e usava foice e martelo. Mesmo assim, o Lenin ele prometeu manter as eleições da Assembleia Constituinte. O povo voltou feliz da vida, achando que finalmente ele teria voz. E teve, mas não do jeito que ele esperava. O resultado foi claro. Os socialistas do Partido dos Camponeses, eles ganharam disparado, mais de 40% dos votos. E os bolcheviques, o partido de Lenin e Trotsky, ficou em segundo lugar, com menos de 25%. Aí o Lenin ele para, pensa, respirou fundo e fala: bom, se o povo não sabe votar, o problema então é o voto. Aí, no dia 5 de janeiro de 1918, o Exército Vermelho cercou a Assembleia e mandou os deputados para casa. E o Lenin anunciou: agora a Assembleia está dissolvida, agora o poder é dos sovietes, é a forma mais alta da democracia. Aí a pergunta: mas alta para quem? Porque os sovietes eram 100% controlados pelo partido. Ou seja, os bolcheviques eles tomaram o poder em nome do povo e no primeiro voto livre proibiram o povo de votar de novo. Ou seja, eles traíram todo mundo. E o que aconteceu? Deu ruim. O país mergulhou numa guerra civil. De um lado, tinha o Exército Vermelho dos bolcheviques e do outro lado, o Exército Branco, que era um monte de gente diferente, que eram os socialistas que foram traídos, os liberais, os camponeses que ficaram revoltados com essa tradição e até ex-generais dos czares. Esses caras, eles pediram ajuda internacional. Eles pediram ajuda para a França, eles pediram ajuda para a Inglaterra, eles pediram ajuda para o Japão, eles pediram ajuda para os Estados Unidos. Isso não era invasão, era desespero. O Lenin ele foi rápido no marketing, disse que a Rússia estava cercada de imperialistas malvadões, mas não era o caso. A ajuda internacional veio justamente porque o Exército Branco rogou por ajuda após a traição de Lenin. Bonito, né?
Até parece roteiro da Disney. Só que o que eles não te contam é que foram os próprios bolcheviques responsáveis pela guerra, justamente quando eles derrubaram o governo democrático que o povo tinha acabado de conquistar. Aí veio a Tcheca, que é a polícia política, tá? Seu pervertido. Aí veio a censura, os campos de prisioneiro e o medo de falar. O sonho de liberdade já tinha ido embora, virou um pesadelo vermelho. A Revolução Russa, ela não foi traída pelos inimigos. Elas foram traídas pelos próprios revolucionários. Prometeram igualdade e criaram ali uma nova elite. Prometeram um governo do povo e entregaram um governo para um partido. O povo russo só descobriu isso tarde demais, só quando um tirano já tinha ocupado o cargo.